Olá, queridos irmãos, muito boa noite a todos. Estamos aqui novamente para dar sequência ao estudo de O Evangelho à luz da doutrina espírita. E hoje teremos o capítulo 22º, que trata da separação, ou melhor, não separeis o que Deus juntou. Antes, vamos pedir a Deus, a Jesus, a nossa querida Sheila, ao Caibá, para que nos inspire e as palavras assim possam reproduzir o espírito que Jesus passou através da sua resposta aos fariseus. Que Ele esteja conosco também e abençoe o nosso trabalho desta noite. Muito bem, então o capítulo 22º, como anunciamos, trata do assunto não separeis o que Deus juntou, indissolubilidade do casamento. Então nós vamos recordar que os fariseus procuraram Jesus para testá-lo, para, de alguma maneira, comprovar a sua sabedoria, porque ele estava ali como um representante de Deus que se afirmava e o era, mas que havia uma lei vigorando, que era a lei de Moisés. Então eles lhe perguntaram se era justo ao homem, se era permitido, melhor dizendo, a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo que seja. E ele lhes respondeu, dizendo que, no casamento, o homem se junta à mulher, tornando-se, então, uma só carne, isso uma só vivência, uma só sintonia, não é a carne física, evidentemente. Portanto, que o homem não separe o que Deus juntou. Observem que ele conclui essa frase, esse parágrafo, dizendo o que Deus juntou. Porque nós sabemos que não há uma obediência a essa questão daquilo que era o princípio, porque eles voltaram a questionar dizendo, mas Moisés diz que é possível repudiar a mulher em caso de adultério, ou obter o divórcio, ou dar divórcio, quando esse caso ocorrer. Então Jesus lhe disse, isso é por causa da dureza dos vossos corações. Mas, no princípio, não era assim. O que quer dizer? O princípio da união do homem e da mulher não era assim. Moisés apenas aplicou disciplinas por conta da administração, da responsabilidade que tinha perante a lei divina, mas ainda uma lei não aplicável a um povo bastante atrasado em níveis evolutivos. Então, é evidentemente que os costumes não eram os de hoje, não temos ideia de como seriam ou como foram, mas a verdade é que esse assunto do adultério vem desde o princípio. Nós sempre tivemos na história da humanidade essa questão em discussão. E até hoje nós não temos uma solução definitiva, certo? Nós vamos evoluindo com as leis humanas, porque elas são mutáveis, mas não vamos revogar a lei divina do amor que preside uma união, porque essa lei é imutável. E ela se baseia na imutabilidade porque a mulher, no casamento, se torna a cooperadora, a co-criadora de Deus na geração dos corpos físicos que se renovam na humanidade. Quando foi dito, crescei e multiplicai-vos, era esta ordem divina, era esta lei divina, que só pode ser possível entre a união de dois seres de sexos opostos. Então, essa lei divina da reprodução
ela vem sendo mantida, porque corpos se formam, corpos destroem-se, e é preciso renovar o contingente humano, dando oportunidade a espíritos em processo evolutivo de reencarnarem no planeta Terra para falarmos somente dele, porque existem outros mundos, evidentemente, mas estamos na Terra, falemos da Terra. Então, para que nós tenhamos uma humanidade renovada, a mulher exerce o papel de co-criadora, nos dando o corpo físico, porque o espírito, quem criou e quem cria é Deus. Então, na questão da indissolubilidade do casamento, nós devemos levar em conta, como disse Jesus, no princípio não era assim. Qual o princípio? O princípio do amor, o princípio da obrigação, o princípio do cumprimento da lei divina. Mas, com o tempo, e já naquele tempo também, nós tínhamos, como temos, os desvios de conduta. Temos ainda, pesando sobre todos nós, homem e mulher, uma certa maldade, uma certa malícia, uma ignorância que nos leva a buscar outras coisas que não a vida simples, tranquila do lar através de um casamento. E isso acontece por conta do nosso nível evolutivo. Então, um casamento baseado, alicerçado no amor, ele não vai provocar situações de necessidade de um divórcio ou de uma separação, porque a doutrina espírita não é contrária à separação de dois seres pelas leis do divórcio, porque, na verdade, o divórcio, a separação, já está efetivada. Já existe uma separação real, que a lei apenas vem ratificar, validar, dar condições de liberdade a um e outro para que sigam seus caminhos. Essa é a lei humana. Mas a lei divina, ela estabelece que esses compromissos rompidos durante uma relação de casamento, eles terão suas consequências, terão suas sequelas, como dizendo, porque se é um compromisso assumido que deixou de ser cumprido, evidentemente nós responderemos por isso, porque houve uma ruptura daquilo que foi combinado, daquilo que foi tratado. Então, se o casamento ele é alicerçado, como já disse, em princípios do amor, isso dificilmente acontece. Mas quantos casamentos se dão nessas bases? São raros. A maioria se baseia, se busca no casamento a satisfação da vaidade, interesses financeiros, interesses de família, interesses de genealogia, interesses de sobrenomes, interesses de comerciais, onde se somam um e outro para fortalecer o núcleo que dali se forma naquela junção. Então, isto é o que mais acontece, que os casamentos se dão sem o princípio básico, que é o amor. E a gente pode dizer que a união de dois seres não é para ser um ficar olhando para o outro, se admirando, se amando exclusivamente um ao outro, mas sim os dois olhando na mesma direção. Qual o objetivo que nos aproximou um do outro e nos casamos? Que objetivo nós temos? Que meta, que alvo nós devemos atingir? E não os interesses que acabamos de citar, que dizem respeito apenas às coisas materiais. E mesmo naqueles casamentos em que parece haver uma união de almas gêmeas, tão ao gosto dos romancistas, né? Nós também precisamos ter uma observação,
Porque se uma criatura se basta a outra, os dois se bastam, como fica o restante? Como ficam os filhos, por exemplo, que vêm fazer parte dessa união tão maravilhosa? Evidentemente, vai haver um espaço diminuído de um lado e de outro que precisa ser vivenciado com respeito ao compromisso assumido. No casamento, não assumimos apenas as flores da festa do casamento, mas sim a louça suja para lavar, se utilizam o respeito no dia a dia, a paciência, a compreensão. Isto é o componente que forma um casamento indissolúvel, não a lei, nem muito menos a lei religiosa, porque Jesus falava de união de princípios. Em países como não sendo o nosso país, os costumes são outros. Há países em que é permitido o homem ter outras esposas, há países em que os costumes são bastante diferenciados do nosso. Então, é uma questão de uma sociedade em formação em que devemos respeitar a liberdade de cada um. Então, o espiritismo, a doutrina espírita, é contra o divórcio? Não. É contra a separatividade que pode começar a ocorrer entre duas criaturas, levando às consequências do divórcio. E aqui nós temos um trecho que fala sobre isso. Eu peço licença a vocês para lê-lo, porque ele vai nos instruir com mais exatidão do que eu estou fazendo. Diz assim: o divórcio é uma lei humana que tem como objetivo separar legalmente o que, na verdade, já estava separado. Ou seja, ele não surge para separar, ele vem como consequência de uma separação, muitas vezes litigiosa, o que é muito desagradável, mas poderá haver também as separações amigáveis, onde cada um segue o seu caminho, sem que haja prejuízos de ambas as partes. Que se preserve aí a família, porque não é possível aceitarmos uma separação quando alguém fica com a tarefa dos filhos e o outro se liberta para viver aventuras com outra pessoa. Isto realmente não está de acordo com a dignidade de seres humanos que um dia foram companheiros como marido e mulher. Isso acontece muito, mas que nós procuremos orientar para que isso não se repita tanto. Afinal de contas, um casamento, seja ele em que bases for, gera responsabilidades. Não é justo que alguém abandone a sua parte, sobrecarregando aquele que ficou, muitas vezes, com prejuízos em todos os sentidos e ainda com o dever de criar e educar os filhos com pais ausentes ou mães ausentes. Mas então, ele diz assim: ele não é contrário, o divórcio, à lei de Deus, uma vez que apenas reforma o que os homens fizeram, e é apenas aplicável aos casos em que não foi levada em conta a lei divina, não foi levada em conta lá no princípio. Essa lei divina não foi devidamente respeitada, considerada, inclusa no processo do casamento. Como dissemos, pensa-se em tudo. Pensa-se nas festas, no impacto que vai se causar com aquele casamento, na satisfação de vaidades, mas pouca atenção é dada à questão da lei divina, que é a que deve estar em primeiro lugar. Se fosse contrário o Espiritismo a essa lei, a própria Igreja, que prega a indissolubilidade do casamento, seria forçada a olhar como prevaricadores, como faltosos, entre seus líderes que, por sua autoridade em nome da religião, declaram que vocês estão unidos em casamento até que a morte os separe.
Essa afirmativa é bastante, digamos assim, incompreensível. Porque a vida nos une, a morte não separa quem se ama. Mas na visão de alguns segmentos religiosos, a morte é o fim. Então vamos pensar numa vida a dois, onde, como eu já disse, ambos olhando na mesma direção, zelando pela prole, pela família, pelos parentes, um lar, enfim, que possa ser considerado como um alicerce da sociedade. Então ele diz assim: mesmo Jesus não consagra a indissolubilidade absoluta do casamento. Ele não diz, não, desculpem, ele diz, é por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. O que significa que desde o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua o único objetivo do casamento, a separação, não sendo o objetivo único, a separação podia tornar-se necessária. Mas, acrescenta ele, não foi assim desde o princípio. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e que viviam conforme a lei de Deus, as uniões baseadas na simpatia e não na vaidade ou na ambição não davam espaço ao repúdio. Então, queridos irmãos, o capítulo 22, ele nos propõe uma reflexão, porque na atualidade nós estamos assistindo um movimento de libertação por parte das mulheres, o que é de direito. Já é chegado o tempo de ela exercer os seus direitos como mulher, porque é um espírito que assumiu um corpo feminino, não é diferente daquele que assumiu um corpo masculino. Então, que no casamento exista essa reciprocidade, não somente de sexo, mas na reciprocidade das responsabilidades. E daí não haverá brechas para as separações que se dão e que depois o divórcio vem sacramentar, vem oficializar pelas leis humanas. Então, que nós busquemos, que todos busquem no casamento uma vivência de paz, uma vivência produtiva, responsável, em tudo que diga respeito ao casamento e à sua indissolubilidade, porque ninguém separa realmente o que Deus juntou. Que Jesus nos abençoe e fique conosco sempre. Boa noite.